Coleta de mel de abelha já tá aí, uma das abelhas mais lindas, incríveis e dona de um dos méis mais medicinais do Brasil. É isso que eu vim aqui hoje para conversar com vocês no Café com Abelha. Responder essa dúvida de quando coletar, como coletar, que vocês sempre me perguntam, hoje, ao vivo, com essa Jataí. Então bora comigo que esse vídeo tá cheio de conhecimento bacana. Coletar mel de abelha sem ferrão é sim uma pergunta importante. É importante que vocês façam, porque a coleta de mel em momentos errados, ela pode prejudicar a colônia. Primeira coisa pra gente entender quando coletar é entender o que é o mel e para que ele serve dentro da colônia. O mel ele é basicamente o alimento energético das abelhas. Ele é o que dá a força e energia para as operárias adultas trabalharem pela colônia. Durante o inverno, o mel é essencial nas colônias de abelha sem ferrão. Afinal, ele é coletado na primavera, verão, estocado no ninho, para que no inverno, quando esse alimento é escasso, elas tenham estoque para manter o ninho funcionando. É como guardar um pouco de gasolina para que o seu carro, na falta de posto, tenha ali a gasolina que precisa para funcionar. É isso que o estoque de mel na colônia significa para essas abelhas. Então elas sempre vão ter ali o acesso à energia que elas precisam para aquecer o ninho, resolver a entrada de inimigos naturais, para resolver qualquer problema que essa colônia enfrente durante esse período de escassez até a chegada da próxima primavera e verão. Então é importante que fora dos períodos produtivos, que é durante a primavera e o verão, quando as abelhas têm acesso a flores e podem coletar de novo o néctar para transformar em mel, a gente não colete o mel do ninho. Então durante outono e inverno nunca devemos fazer uma coleta. É isso que eu aconselho aos meus alunos, por exemplo. Agora beleza, chegamos na temporada produtiva, primavera, verão, início de setembro ali, fim de setembro, perdão, começa a primavera, vai até ali fim de fevereiro, mais ou menos, início de março, quando é o começo do outono. Então a gente tem esse período como temporada produtiva. Claro que a temporada produtiva, de fato, ela começa mais ou menos no início de outubro ali, né? No início de outubro para o meio de outubro e vai até o fim de janeiro, meio de fevereiro. Então essa é, de fato, a principal temporada em que as colônias estão coletando recursos e tendo mais estoque, criando mais estoque. Durante esse período, a gente pode fazer a coleta das colônias de abelha sem ferrão, incluindo as colônias de Jataí. Dependendo da força da sua colônia, do quanto de pasto tem na sua região, você pode fazer até 2 coletas durante a temporada produtiva. Uma mais ou menos ali no meio para o fim de outubro, né? As coletas vão ser feitas aqui nessa região da Melgueira. E uma mais ou menos lá para o início de janeiro, tá? Então a gente tem tempo entre essas coletas para que as colônias reestruturem, construam de novo novos potes, preenchem esses potes e a gente faça uma segunda coleta. Lembrando, caso a colônia tenha força, tenha abelhas e tenha um pasto bom, acessível para poder repor esse estoque que foi coletado. O estoque que vai ser coletado, a coleta que você vai fazer de mel, em qualquer colônia que seja, não precisa ser só Jataí, pode ser qualquer espécie de abelha sem ferrão, tem que ser coletado principalmente no módulo da melgueira. Se for uma caixa ímpar, que é essa caixa modular, que ela tem esses espaços separados, a gente vai coletar principalmente do que está aqui nesse estoque, que é a melgueira. O mel que está aqui no sobreninho, o mel que está aqui no ninho, ele é utilizado para crescimento da colônia, então nós não mexemos nesse mel aqui. Nós só vamos coletar de fato esses potinhos que ficam aqui na região da melgueira. Inclusive, ó, vocês podem ver, esses todos aqui que tá com cerume bem maleável são potes novos. Isso daqui é tudo que elas preencheram só nesse início de temporada. Essa melgueira ela vai estar toda fechada daqui a mais ou menos um mês. E é quando a gente vai fazer a primeira coleta dessa Jataí. Provavelmente vai ser, por conta do período, a única coleta dessa colônia, tá? Essas questões vocês têm que ir avaliando de acordo com o genótipo que vocês têm aí, porque é muito variável. Pode ter uma Jataí que produz para coletar 2 vezes no ano, uma Jataí que não vai produzir naquele ano, uma que coleta uma vez só. Isso tudo é o meliponicultor que tem que avaliar para entender o momento de coleta da sua colônia. Lembrando que em caixas baú ou outros modelos que não são modelo ímpar, a coleta deve ser feita de mais ou menos uns 50% a 60% do total de mel que tem na colônia. Então se for uma caixa baú, que é uma caixa que tem um tamanho maior, espaço integrado sem divisórias, você vai pegar a quantidade de mel que tem, dividir na metade, coletar metade, o resto você deixa para elas se reestruturarem para fazer talvez uma futura coleta. Agora que você entendeu isso, você sabe um pouco mais sobre coleta de mel de abelha sem ferrão e o período que você vai coletar, o período que você vai deixar para elas terem estoque e terem energia durante os mais críticos do ano, que é o período de inverno e outono. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!